pessoal, eu sou o José Benício, começamos agora o nosso primeiro podcast Sicredi e Catu. É o primeiro podcast, chegando com a animação total. Ao meu lado, nós temos o Miguel Ângelo, que é assessor do segmento agro da Sicredi Araxingu, e o Cleiton Gauer, que é o superintendente do IMEA. A gente vai deixar vocês se apresentarem um pouco mais agora, para o pessoal aí poder conhecer vocês um pouco mais. Cleiton Gauer, superintendente do IMEA. Primeira pergunta, o que é o IMEA? O IMEA, então, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O IMEA ele é um Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ele é um instituto privado, sem fins lucrativos, mantido pelas principais associações do Estado, associações de produtores. Associação dos produtores de soja e milho, Associação dos produtores de algodão, Associação dos criadores de bovinos e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso. Então, é basicamente um órgão de pesquisa responsável por acompanhar todas as cadeias e indicadores dessas cadeias aqui no estado de Mato Grosso. Então, desde exemplo, preços, monitoramento de comercialização, estimativa de produção, acompanhamento de oferta e demanda, para tentar trazer um pouco mais de clareza e informações que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, que é um grande estado do agro. E aqui o Miguel Ângelo, que é assessor de segmento agro do Sicredi, o Sicredi que vem crescendo cada dia mais, né, Miguel? Com certeza, estamos aqui, a nossa cooperativa mais uma vez presente na feira, né? Hoje, no ano passado, a gente teve a carteira de crédito da nossa região, mais de 2 bilhões de liberações, né? Aí na nossa região. A gente pensa qual que é o cenário projetado para esse ano de 2024 e qual que foi o cenário do ano de 2023. E quando eu falo cenário, eu me refiro ao cenário agro e também à pecuária. Perfeito. Acho que esse é são dois extremos, né? Se a gente for fazer um recorte olhando para o ano passado, então 2023, começando com a agricultura. Então a gente vinha dos últimos anos realmente um incremento de produção aqui no estado de Mato Grosso, de ambas as culturas, então soja, milho, algodão. Em relação ao que a gente alcançou o recorde de produção em relação a essas culturas, contudo com umas dificuldades de aumento de custos, preços nem tão atrativos ao produtor, mas que realmente foi uma safra, pensando em consideração macro, foi uma safra bastante interessante para o estado e que realmente o produtor conseguiu passar de maneira bastante positiva. A pecuária já nem tanto, 2023 foi um ano meio marcado por relação à virada de ciclo que a gente costuma falar, né? Então o aumento de disponibilidade de animais, redução de preços, aumento de envio de fêmeas para linhas de abate, uma carne mais barata e, consequentemente, produtores recebendo menos por sua produção, mas é um fator cíclico que a gente já estava esperando para o ano passado e que o produtor realmente passou por uma certa dificuldade, mas que já começa a alterar para esse ano. Então, essa dificuldade ela é projetada também para esse ano? Principalmente para o primeiro semestre, a gente deve observar esse movimento ainda permanente. A perspectiva para a pecuária, como um movimento bastante cíclico, que varia em torno de 4, 3 até 5 anos, dependendo do movimento, dependendo da intensidade do mercado que a gente passa, é um momento de 24, é esse período de mudança. Então a gente vai ver o mercado de pecuária com uma perspectiva de melhora, mas mais para o final, para o segundo semestre desse ano, final do ano de 2024. Então ainda assim a gente deve ver esse movimento perdurando para 2024 aqui no estado. Aí o agro é semelhante? Tem essa mesma linha ou não? Já o agro, pensando quando a gente fala em agro, não estou separando, mas a agricultura em si, né, é um cenário bastante desafiador. Então, realmente a safra, por mais que ela comece um pouco antes, ela vai acabar, a produção acaba desovando, acaba sendo correspondida em 2024. Essa safra ela já começou bastante desafiadora, desde o início lá. Então, um atraso na semeadura, as dificuldades de clima, realmente um período de seca maior em relação a algumas regiões, o produtor passando por dificuldades, olhando a produção, todo o investimento que ele fez, não retornando realmente porque as plantas sofreram com déficit de água. Então, essa temporada é uma temporada de uma produção menor, principalmente aí até uma variação em relação ao estado, por mais que a gente olhe uma produtividade média, às vezes maior, mas eu tenho regiões que foram severamente impactadas. Então, tem produtores que realmente vão colher muito pouco, tem produtores que não foram tão impactados e produtores que foram agraciados com chuvas. Então eu tenho as três situações realmente aqui no estado de Mato Grosso. Então quando eu olho nesse conjunto como um todo, o estado deve produzir menos, pensando principalmente em culturas de primeira safra, principalmente soja. O desafio da segunda safra ela acaba passando muito mais pela área, porque aí é a perspectiva já de um atraso da semeadura da primeira safra, impactando a segunda safra aqui do estado, o produtor ele tira um pouco desse ânimo de cultivar realmente além da janela, assumindo esses riscos.
tendo que cultivar às vezes com um risco maior e ter realmente passar pela mesma seca, pelas mesmas dificuldades que ele passou na primeira safra. Então aí, consequente, pensando nesse caminho, né, o produtor, uma produção menor em primeira, uma perspectiva de redução já de área em segunda e uma incerteza climática que vai parar sobre essa safra, a gente realmente tem uma safra num todo, pensando em todas as culturas, menor nessa temporada do que em relação à safra passada. Você falou aí sobre a questão da dificuldade em chuva. Vocês do IME já têm um levantamento e sabem quais foram as áreas de Mato Grosso no ano de 2023 que foram mais afetadas com a falta de chuva e quais que seriam mais beneficiadas com isso? Beneficiado a gente não tem nenhuma área de maneira geral, porque realmente esse ano foi um ano de influência de El Niño. E o El Niño, para o nosso estado de Mato Grosso, é chuvas inconstantes e mal distribuídas. Então eu tenho, às vezes, dentro da mesma propriedade, um talhão que choveu muito bem e outro que não choveu muito bem. Então acabou impactando assim de uma maneira bastante, não vou falar parecida, mas ele acabou impactando em todas as regiões, umas mais, outras menos. O desafio de calibrar essa safra, a gente está passando por um processo que nós estamos tendo que ir a campo, porque realmente a dificuldade de coletar essa informação, uma informação cada vez mais fidedigna, pensando também no real impacto, porque como eu tenho produtores que vão ser muito impactados, ele acaba induzindo ou impactando na média, olhando para os indicadores municipais. Então eu tenho que realmente calibrar, certificar aquela região e acompanhar de perto qual foi o tamanho desse impacto de seca e como que isso vai se reverter na produção do estado. Então em janeiro a gente está indo a campo agora para quantificar e realmente avaliar esse impacto aqui no estado de Mato Grosso. Que aí eu acho que a partir de fevereiro nós temos uma noção melhor, calibrado dentro do estado, qual foi as regiões mais impactadas. Claro que a gente já tem uma percepção assim, em loco, acompanhando a distribuição de chuvas, acompanhando os reportes, principalmente aquela região ali próximo de Nova Mutum, Diamantino, Tapurá, Lucas Rio Verde, indo para a região aqui próxima a Paranatinga, também viu assim, pegando o estado numa faixa meio lateralizada, acaba tendo algumas áreas com mais intensidade que realmente foram mais impactadas do que outras. E as outras é realmente tudo de forma meio mesclada, meio manchada no estado de Mato Grosso. Cleiton, levando para esse lado aí, a gente observa que teve uma diversidade, né? A gente não consegue falar assim, tem uma região que está mais impactada, que vai ter um dano maior, porque tem alguns produtores nessas regiões, né, que eles, mesmo assim, mesmo com as chuvas mais escassas, foram beneficiados com as chuvas na lavoura. Nesse cenário, como que você vê hoje, vocês aí como órgão, nessa equalização dessa produção, né? Por mais que às vezes a gente olha regiões mais impactadas, né? E a gente observa isso até às vezes na questão de preços, né? Que a gente olha hoje num cenário às vezes mais localizado, a gente observa uma estimativa de produção menor e assim a dor principal do produtor é porque às vezes isso não está se refletindo nos preços da commodity ainda, né? Esse é um grande ponto para essa safra, né? Então assim, considerando que o estado de Mato Grosso é um grande produtor, a gente tem que separar um cenário que diferente do ano passado. No ano passado nós tivemos uma quebra significativa na América do Sul, puxada principalmente pelos estados do sul do país e a Argentina, que tirou realmente grandes volumes de produção a nível América do Sul. Qual é o desafio do mercado agora e por que isso não tem se refletido? As pessoas estão acompanhando de perto qual é o impacto no estado de Mato Grosso ou no Brasil, de maneira geral, dessa redução. Então, realmente, quando o mercado tiver uma confirmação, qual é esse tamanho, qual é o volume, porque até o momento, realmente, os principais órgãos de estimativa, pensando em macro, assim como o IMEA, que faz do estado de Mato Grosso, mas CONAME do Brasil, ou às vezes até o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos responsável por essas estatísticas globais, realmente, quando eles fizerem esses cortes ou ajustarem, isso pode se refletir em preço. O desafio é qual realmente foi o tamanho do impacto no Brasil e quanto isso vai se refletir na redução de oferta lá na frente. Então, realmente, o produtor está bastante preocupado porque, e aí, como você falou, tem diversos casos, né? E principalmente aqueles produtores que foram severamente impactados, ele realmente vai ter um impacto significativo porque ele praticamente não vai ter receita, ele não vai conseguir cobrir os custos dessa safra e realmente ele vai colocar em risco a atividade dele, tendo que renegociar essas dívidas, reposicionar todas as vezes a alavancagem que ele tem para tentar se manter e sobreviver nos próximos anos, que é um desafio significativo que a gente tem de risco, às vezes de movimentação dos produtores por conta de uma quebra de safra como a gente tem ao longo dos anos. Perfeito. E até a gente observa um cenário mais diferente no milho, né? No milho a gente já consegue observar
que já essas estimativas, devido ao custo de produção do ano passado, que estava mais elevado, trazendo aí uma baixa rentabilidade para a cultura, redução de área, e já tem uma estimativa melhor que a área menor plantada já está refletindo nos preços do milho, né? Sim, isso é um ponto porque diferente comparando os últimos anos, né? A cultura do milho, ela criou novos destinos, principalmente puxado pelas indústrias de etanol de milho aqui no estado e em outros estados do Brasil. Essa demanda ela foi criada. E se a gente for acompanhar esses movimentos ao longo dos últimos anos, a gente tinha um balanço de oferta e demanda muito próximo. A gente não tinha realmente uma sobre-oferta de milho que realmente impactasse os preços ou que eu não tinha um estoque de passagem muito elevado. Isso a gente viu da última safra para cá. E essa perspectiva de redução de área agora, os desafios dessa cultura já começam a pesar nessa visão do mercado em relação à oferta de milho que nós vamos ter na próxima safra. Isso já começa a pressionar daqueles compradores de milho, se você realmente precisar desse milho, você vai ter que ofertar um valor maior, começar a fazer essas compras adiantadas, porque corre o risco, às vezes, de eu ter uma disputa por essa oferta lá na frente. Eu acho que isso daí até, num cenário até trazendo isso para a pecuária também, né? Isso tende a aumentar ainda os preços também os custos do de gado, produção. né? Custo de produção. Exato. Porque num cenário de chuvas mais escassas, assim, até pouco tempo atrás na nossa região aqui, a gente tinha pouca massa de folhas verde, a gente observava isso daí. Isso a gente já está em dezembro, né? Então, observando esse cenário, vai aumentar muito a demanda por suplementação, né? E a gente entra aí o milho como principal fonte dessa energia para o gado, né? Exato, a gente vindo do último ano, né, que realmente a gente teve fomos abençoados com volume de chuvas acima da média histórica, e a entrada dessa safra que ainda não tivemos uma equalização dessas chuvas, vaporização como a gente já viu historicamente, é um quesito realmente bastante preocupante para o pecuário, porque realmente o pecuarista, olhando para a safra passada, ele tinha uma perspectiva, uma redução dos custos com alimentação, que não tende a dar um arrefecimento para essa temporada, porque realmente já começa a disputa pelo milho, e a oferta de pasto não é uma oferta tão abundante como a gente viu na última temporada. Nesse sentido, Cleito, o que você tem aí de uma visão aí na questão do ciclo pecuário? Tende a melhorar a questão de preço para o produtor e essa conta equalizar novamente? O que vocês têm de ideia nesse sentido? Para a pecuária, o principal ponto é a gente monitora o abate das fêmeas, a entrada das fêmeas na linha de abate. Então, 2023 foi o maior volume, 2024 ainda vai pesar um pouco, a gente vai ter realmente volume de fêmeas significativo, mas não vai, nossa perspectiva é que não ultrapasse o volume do ano passado. E a gente já começa a observar uma retenção de fêmeas puxada principalmente pela recuperação dos preços da reposição, que aí tende a dar um fôlego para o pecuarista lá em meados de 25/26, que aí é um ciclo já se movimentando e fazendo essa inversão, como a gente costuma observar historicamente. Já trazendo de volta uma recuperação dos preços. Essa é uma expectativa de mercado. Claro que nesse cenário a gente conta com uma demanda ainda significativa, uma demanda que não arrefeça, que a gente não tem uma redução das exportações, porque isso tudo acaba impactando também o nosso mercado. Com certeza. Qualquer notícia que chega nesse momento no nível mundial impacta de volta os preços pressiona o preço da arroba para baixo e para recuperar essa recuperação um pouco mais lenta, né? Sim. Esse é um movimento. Hoje a gente trabalha, apesar de trabalhar com agro, é um mercado muito cíclico, um mercado bastante volátil, porque a gente trabalha com commodities e qualquer reflexo, às vezes, numa produção ou uma movimentação de disponibilidade de animais de outros países pode impactar para o nosso mercado, que é o mercado fornecedor de produção para o mundo. Então, acaba trazendo reflexos aqui para dentro e muda drasticamente todo esse cenário. Nesse sentido, Cleito, que às vezes a gente olha muito apenas isolado para uma coisa, né? Olha pro ciclo pecuário, né? E eu vejo que a gente tem que voltar a posicionar mais em olhar os vários fatores do mercado, né? Porque às vezes o produtor ali, o pecuarista, fica observando o cenário que está na região, né? Como que está a questão da retenção, tudo isso daí, diminuição às vezes do abate das fêmeas, mas também é uma questão de olhar também para um cenário mais macro, né? Hoje que a gente tem esse mercado mais globalizado,
Então, o que você traz de mensagem nesse sentido de mais olhar, de um olhar mais sistemático para a coisa? Eu vou fazer uma alusão aqui que eu costumo utilizar muito com os analistas do Instituto. A gente às vezes tem que sair, parar de olhar a árvore para olhar a floresta. Então assim, o produtor ele tem que acompanhar e olhar o todo e como que isso vai impactar no negócio dele. Então às vezes tem outras ações que podem trazer um reflexo e impactar às vezes uma tomada de decisão ou melhorar a margem, impactar o custo de produção dele lá na propriedade, e ele melhorar essa visão macro pode ajudar ele a tomar uma decisão melhor e realmente alterar os padrões de produção, que ele realmente facilite, melhore margens, facilite sua produção e traga outras possibilidades que ele possa não estar vendo naquele momento. Então realmente isso é uma necessidade que o produtor precisa fazer de vez em quando, é difícil, mas é um processo que ele precisa acompanhar. Perfeito. E ele também pode ter ajuda nesse processo. Então hoje a gente tem diversas consultorias, tem empresas que trabalham nesse processo, que está aqui para ajudar ele nessa jornada, que não é uma jornada tão simples às vezes. A gente vê, por exemplo, vários produtores ainda têm muito aquela agricultura mais familiar, né, de sucessão familiar, e não voltada ainda como um ramo empresarial mesmo, né, observando custos, vendo como é que está a margem mesmo do negócio e pautuando isso tipo assim, nas questões de custos para tomada de decisões, né? Exatamente. A gente trabalha e acompanha muito assim os produtores, a evolução também do perfil e da produção. A entrada das novas gerações tem melhorado esse processo. Não que as gerações mais antigas tenham alterado isso, ou sejam piores. Não é nesse sentido que eu estou querendo trazer, mas é o formato da tomada de decisão, o controle do processo, o acompanhamento dos custos, o monitoramento. Isso precisa evoluir, precisa ter um constante trabalho, porque hoje, com as margens cada vez mais apertadas, ou o desafio de cada ajuste que você faça dentro do processo, ele traz um reflexo lá na margem final, o produtor precisa evoluir para um gerenciamento cada vez maior. E dentro desse processo, a gente trabalha um conceito muito importante, ele precisa gerenciar os riscos e a exposição dele dentro dessa atividade. Porque não às vezes, fazer uma tomada de decisão buscando tentar otimizar um negócio que pode colocar uma margem, às vezes uma fatia significativa não, uma fatia pequena dentro desse processo de uma melhoria de margem, de repente ele coloca um risco muito elevado na operação. Isso pode desencadear e colocar a atividade inteira dele em risco. Então o produtor precisa saber gerenciar esse processo, acompanhar tudo isso, melhorar. Existem indicadores, existem ferramentas que podem auxiliar ele nessa jornada que precisa acontecer. Ele precisa se qualificar, precisa se tecnificar cada vez mais e melhorar e sair dessa jornada de uma agricultura uma agricultura pecuária de baixo controle para uma agricultura cada vez mais tecnificada, de acompanhamento e gerenciamento mais in loco, que vai trazer maiores resultados e também vai tirar aquelas insônias que ele tem de às vezes botar a cabeça no travesseiro e realmente agora o que eu faço? Eu estou totalmente descoberto, não vendi minha produção, vai mudar, vai alterar. Isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade também para o negócio. Com certeza. A gente vê que o produtor, tanto pecuarista acho que talvez oscila um pouco menos, né? Tem uma oscilação menor, mas eu acho que na agricultura a gente tem uma indústria a céu aberto, né? Exato. E isso daí fica muitas vezes aberto até o final da produção, né? Às vezes o produtor carrega isso daí até depois da colheita, ainda armazenado os grãos, ainda carregando esse risco todo de uma oscilação do mercado, uma variação na produção na Argentina ou nos Estados Unidos impactar ainda a produção que já está colhida, né? Então, essa visão, trazer isso daí para essas gerações que estão pegando o negócio, acho que é importante, né? Exato. E o pecuarista, pensando em perfil geral, né, ele é muito mais conservador do que o agricultor. Até pela característica de atividade, o investimento que ele faz nos animais, o animal está ali, está na frente dele, ele acompanha, ele vê o crescimento, o desenvolvimento. E às vezes ele não consegue, ele imagina, né, olhando para o agricultor, aquele cara é maluco, porque ele enterrou milhões de reais no chão e está esperando aquilo, olhar para cima, que vai chover, que vai acontecer, vai produzir, ele vai conseguir colher a produção dele e ele conseguir ter todo esse retorno na atividade. Então, esse processo ele pode ser mais tranquilo, tem ferramentas, tem possibilidades que vão ajudar ele nesse processo. Com certeza. Eu acho que assim, a gente vê muito também a questão dos próprios produtores, pecuaristas, indo para um sistema mais de integração. Exato. E assim, a ideia, talvez nesse começo,
às vezes vem esse medo, né? Mas assim, observar as ferramentas que eles têm, né, para trazer, mitigar esses riscos, né, que eles estão aí expostos na agricultura, né? Isso é uma característica interessante do estado de Mato Grosso. Qual é o processo normal que a gente vê, ou com maior frequência? É o agricultor virando pecuarista. Então a gente vê, na realidade, às vezes novos entrantes no mercado, arrendam áreas de pecuária, fazendo conversão de agricultura, produzindo agricultura, e de repente ele quer fazer uma verticalização, tentar agregar um pouco mais de recurso de margens e de valores na produção, coloca uma pecuária, faz uma integração nesse processo. Mas a gente viu nos últimos anos também pecuaristas fazendo esse movimento, em menor intensidade, mas realmente eles também têm feito e têm acompanhado isso. Até com um pouco mais de cautela, porque é o perfil, a modalidade que ele está acostumado a fazer. Cleiton, nesse viés do gerenciamento de riscos, quais as ferramentas que você observa que o produtor às vezes não vem lançando mão e que poderiam mitigar os riscos aí na... Acho que nem que ele não tenha lançando mão, né? A gente tem diversas oportunidades que ele possa fazer, mas é principalmente que cada uma ela se encaixa numa realidade diferente, dependendo da estrutura, dependendo da alavancagem, mas o produtor ele pode se utilizar de N ferramentas. A gente tem hoje uma delas o seguro rural, seguro agrícola na realidade, né? Para as culturas. Nós temos possibilidade de utilização do mercado financeiro de derivativos agrícolas para facilitar e travar preços, custos, evitar essa exposição de mercado. Nós temos, aí dentro do mercado futuro tem as opções, que o produtor também pode se utilizar esse tipo de ferramenta, que não é algo tão próximo da realidade dele, porque exige um certo conhecimento ou um auxílio nesse processo, nessa jornada, mas que ele poderia se lançar a mão, principalmente para evitar, às vezes o produtor fica naquela busca incessante de tentar melhorar um melhor preço de negociação, fica exposto, de repente o mercado vem na contramão dele, ele acaba sendo pego desprevenido, porque não tem comercializado. A gente viu isso acontecendo no ano passado, principalmente, mas que ele poderia ter feito, olha, eu quero ficar exposto, mas eu vou utilizar umas certas ferramentas para realmente não colocar em risco a atividade ou prejudicar uma margem potencial que já seria muito interessante e que realmente às vezes pode deixar escorrer entre os dedos e realmente o produtor acabar sendo penalizado e isso colocar em risco toda a atividade dele. Então, nesse processo, principalmente que a gente discutiu antes de essa evolução do crescimento do negócio, essa migração dessa parte, digamos assim, familiar para um processo mais empresarial, precisa passar por essas ferramentas e o produtor vai lançar a mão delas para realmente gerenciar todos os riscos e que a atividade dele está envolvida. Acho que passam por diferentes delas, mas que cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter uma necessidade e cada uma delas vai se encaixar de maneira distinta para cada um deles. Com certeza. Até você falando assim um pouco mais, por exemplo, hoje o produtor ele tem aí as ferramentas, vamos supor, mais utilizando, né, a questão do travar os preços, né, por exemplo. Isso é uma ferramenta que ele já se utiliza muito, né? Exato. Está muito próximo da realidade dele. Isso, já procura as próprias trades, né, que faz os contratos futuros. Às vezes o produtor não usa tanto o mercado futuro em si, os mercados de opções, mas ele já tem isso na realidade de ter uma antecipação do valor que ele vai ter a vender na saca lá no momento da colheita, né? Exato. O produtor ele se utiliza muito desse mercado, mas quando a gente acaba distinguindo e olhando mais a fundo, esse acaba sendo o mercado a termo. Então ele vai lá no comprador de soja da região dele, comprador de milho, faz uma negociação, trava os preços que estão sendo ofertados naquele dia para uma entrega futura em um local específico e ele vai realmente passar, assim, tirar esse risco da atividade dele. É um mecanismo muito utilizado e não é que ele seja ruim. Ele é ótimo dependendo da ferramenta, da estrutura que o produtor está passando. Mas ele tem outras opções que ele poderia se lançar a mão, às vezes direto dentro do mercado futuro, com outras ferramentas, comercializando contratos em bolsa ou comprando opções de comercialização, de venda ou compra de produtos, dependendo da posição que ele está tomado, mas que poderiam ajudar nesse processo. Com certeza. O que você vê assim que o produtor deveria, nesse olhar de ir para os mercados futuros, mercado de bolsa, opções, o que você vê que ele teria que estar se capacitando, buscando mais informações para estar entrando nesse mercado também? Esse é um processo, é uma mudança de comportamento, né? Ele não está acostumado. O mercado financeiro, essas ferramentas, o produtor tem que ter primeiro um consentimento, um entendimento de que ela é um complemento da atividade que ele está fazendo no mercado físico.
ela por si só, para fazer uma negociação, ela é uma especulação. O produtor não precisa passar por isso. Ele tem o produto, ele tem realmente as condições de fazer e vincular uma coisa com outra, e ele precisa entender que é um processo, que se ele ganhar numa ponta, ele vai perder em outra. Ele é um complemento de uma segurança para ele realmente evitar uma exposição de preços, evitar uma exposição de comercialização em aberto que ele tenha, e que isso vai ser dentro da atividade dele complementar. Sozinho, eu acredito que ele não vai passar por isso. Ele precisa de auxílio, seja ele um assessor, seja ele uma consultoria que já tem noção desse mercado, tem condições de ofertar e montar esse tipo de estrutura e ajudar nesses passos iniciais, pelo menos para ele começar a ganhar segurança, começar a ganhar entendimento, que realmente ele consiga, às vezes, depois até andar sozinho e realmente já se possa... Exato. Então, assim, é um processo que precisa ser gradativo, porque ele também não pode ser muito rápido, porque senão, às vezes, a gente já vai acabar assustando esses produtores e acabar, às vezes, tirando, assim, ele não quer mais fazer esse tipo de operação porque ele ficou assustado com alguma inconsistência ou uma operação que ele tenha feito errado, e isso impacta o negócio dele ainda mais. Então é um processo bastante cauteloso. Sim, até nesse ponto, por exemplo, às vezes o produtor, a visão que nós, como geral, vemos do mercado de bolsa, de valores, é aquela visão, tipo assim, vou entrar na bolsa, vou ter só ganhos expressivos, e o produtor, que é o dono das detentor aí da soja, do milho, própria carne, né, os bovinos aí, é ele que está ali ele é uma das pontas que ele quer mitigar esse risco, né? Exato. Vai ter a ponta especuladora, né, para ela comprar esses contratos. Ela é importante, essa ponta especuladora, isso é até importante frisar, porque ela que vai dar liquidez no mercado para o produtor realmente comercializar. E o produtor, ele não pode tomar esse papel, porque no momento que ele entra nessa posição, ele passa a ser mais um agente de mercado e ele deixa de fazer o objetivo principal dele, que é produzir e gerenciar, fazer a atividade da lucro, né? Exato, e gerenciando esse risco nesse processo. Já é uma questão de você já, lá no momento que você está produzindo, você já tem ideia do valor a margem que você vai ter lá no final da safra. Exato. Né? E aí passa por tudo aquilo que a gente conversou anteriormente, que é a questão de ter um controle de custos, acompanhamento, gerenciamento, porque sem isso ele não vai nem às vezes ter uma noção de, olha, isso aqui é um preço razoável, eu consigo comercializar nisso, vou ter margem de lucro. Porque sem todo o processo anterior, isso tudo aqui daqui para frente acaba sendo ineficaz. Com certeza. E assim, ó, o produtor usando dessas ferramentas de mercado futuro, o próprio mercado a termo mesmo, direto com as trades, opções, ele vai estar protegendo aí o principal fator, um dos principais fatores, que é o preço, né? Exato. Mas a gente tem a indústria a céu aberto, né, que é o produtor lança a semente e fica ali aguardando a questão climática favorecer. Nesse sentido, como você vê a questão do produtor ter uma proteção a mais na questão climática? Riscos climáticos que, assim, que por mais que a gente vem de algumas safras que não haviam tendo problemas expressivos, mas nessa safra que esses problemas eles se agravaram mais. Como você vê o papel do seguro agrícola, para estar mitigando esses riscos também? É uma ferramenta importante. Eu acho que o ponto principal é a usabilidade por parte do produtor. Ele precisa também enxergar valor nesse processo, e quando ele precisar lançar a mão dessa necessidade, ele consiga usufruir e aproveitar desse benefício. Então, assim, o produtor ele pode utilizar isso com mais afinco, mas também desde que as condições que o seguro proponha se atendam, na realidade, às necessidades que ele tem lá na ponta. Porque às vezes nada de também ele contratar um seguro que não vai atender as necessidades específicas da cultura, da região, do histórico que ele tem ali naquela propriedade, que isso também precisa estar vinculado, porque é literalmente uma junção, não é a palavra junção, é um complemento da atividade que ele está fazendo. Com certeza, assim, também num ponto de gerenciar risco, né? Com certeza. Entra como um custo no começo da produção. A ideia de todo seguro, toda proteção é a gente não utilizar, né? Sem mas dúvida, assim, mas quando a gente precisar de lançar a mão, realmente a gente está com a proteção garantida, né? Exato, assim como o seguro do carro, né? Trazendo um exemplo do dia a dia das pessoas, ele acaba sendo importante. Ninguém quer usar ele, mas você paga todos os anos para realmente, se acontecer alguma coisa, ele precisar realmente, ele vai ter lá lançar a mão dessa ferramenta. Perfeito.
Então é isso aí, muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Cleiton. Esse foi o podcast Sicredi e Catu. Vamos lá, todo mundo com joinha para encerrar o nosso podcast com alegria total. Joinha do Sicredi e Catu. Isso aí, tamo junto.